Fechei, agora vamos para a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1. Ontem a irmã Thelma, com muita graça, ela pincelou aqui sobre Maria, a mãe de Jesus. E capítulo 1, versículo 27, eu vou saltar alguns, vou avisando qual. 27, de 1 de Lucas. Há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? Disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. 38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Irmãs, nós estamos, desde o primeiro dia daqui do nosso trabalho, trabalhando o tema, a mulher, da criação ao êxito, ressignificadas em Cristo, ou Cristo nos ressignificou, amém? No primeiro dia, na nossa introdução, nós falamos da queda de Lúcifer, da ira dele, da fúria dele contra a vida da mulher. Nós falamos um pouquinho sobre Eva, amém? Mostrando a queda dela, o erro, junto com Adão, sempre mostrando que o pecado entrou por um homem e não pela mulher, porque Deus cobra de quem ele delega, amém? Na segunda fala, nós falamos um pouquinho, mostrando a história da mulher, tanto na Bíblia como extra-bíblico, da mulher dos tempos do povo judeu, e falamos um pouquinho da sabedoria da esposa de Manoá, mostrando para as irmãs que a mulher, a ela não era dada a importância que nós temos hoje, esse privilégio de estarmos na casa do Senhor, no altar do Senhor, falando, ensinando, dirigindo algum trabalho, liderando um círculo de oração, ou dando uma aula na escola dominical, e tantos outros trabalhos que nós temos na casa do Senhor. Naquela época não era assim, não era tão fácil. Então havia vamos colocar uma discriminação pelo lado da mulher. Ela não tinha as regalias que nós temos hoje. Ela não falava em público, não se dirigia ao homem, ela não tinha o direito de começar um culto, trabalho, ela não herdava. Ontem o pastor José Carlos falou aqui sobre as filhas de Zelofeade, e eu me encanto com aquela passagem, porque a mulher, quando o marido morria, se ela não fosse mãe de um varão, de um filho homem, ela não tinha direito a herdar nada do falecido. E isso até o livro de Números, no capítulo 27, como nós lemos ontem, onde as 5 filhas de Zelofeade foram diante de Moisés, revogaram esse negócio, tiveram um parecer a favor delas, do próprio Deus, amém? E elas não mudou naquela época somente a história delas, mas ela mudou essa questão, a história de todas as mulheres, porque a partir dali elas tinham direito a herdar, mas até aquela data não tinham. Aí nós vamos ver, por exemplo, Ana, quando ora ao Senhor. Lembra a oração de Ana? A oração dela foi bem específica. Ela disse: eu quero um
filho, um varão. Lembra, ela não pediu uma filha. Porque quando nascia uma filha, eles ficavam meio cabisbaixo. Mas quando nascia um filho que ia perpetuar o nome deles, aí eles se sentiam bem animados com aquele menino. Eu disse também aqui na minha fala que a mulher, quando tinha uma menina, ficava 80 dias de dieta, e se fosse um menino, ficava 40 dias. Havia muitas leis contrárias às mulheres. Elas, por qualquer motivo, elas recebiam uma carta de divórcio, então a situação não era bonita. Amém, irmãs? Agora eu me encanto, porque quem quer, faz. Eu gosto de dizer que nós podemos estar doente, triste, aborrecida lá em casa, com dor, com cólica, deitada na cama, fazendo biquinho. Se o marido der um cartão de crédito com bastante dinheiro nele, a gente se anima. Não é? Vai doente para o shopping, vai para a manicure, vai para o salão. A gente fica numa alegria, com dor, mas a gente está lá, realizada, não é? Então, mulher, irmãos, a gente diz assim que ela dá nó em pingo d'água. O negócio nós mulheres, o negócio não é brincadeira, não. Eu disse aqui na minha fala, para quem não estava, que Deus disse a Adão, não coma, aí Eva disse, coma. O que ele fez? Comeu. Deus disse a Abraão, você vai ser pai do filho de Sara. Sara disse, você vai ser pai do filho de Agar. O que ele fez? Pai do filho de Agar. Você está entendendo? Então, a mulher, ela coloca o marido onde quer. A gente diz assim, olha, que a mulher faz o homem. E é verdade. Lógico que o homem faz a gente também. Mas eu digo assim, irmãs, a gente não tem que estar chorando, se vitimizando, coitadinha de mim. Não. Com jeitinho, com a sabedoria que o Senhor nos dá. Irmã, a gente faz coisas. Amém? E o marido fica muito feliz. E dá o cartão de crédito para você. Se você não pegou o cartão de crédito, é porque você não deixou ele feliz. Amém, irmãs? Então, a mulher nós somos essa potência, irmãs. Dentro de mim, de você, tem uma potência dada por Deus. Eu mostrei aqui no primeiro dia, no livro de Gênesis, que nós fomos criadas por Deus, 1, 26, 27 e 28 de Gênesis. O Senhor deu ordem tanto ao homem quanto à mulher. Então, só não toma posse da posição que o Senhor nos colocou, da bênção que Deus colocou na nossa mão, quem não quiser. Lá em São Paulo eu gosto de chamar as Amélia. Tem irmã que é a Amélia. O que é a Amélia? É a irmã que fica só encostada, dependendo dele. Se ele comprar, isso está no livro, irmãs. Se ele comprar, está ótimo. Se ele fizer, está bom. Tudo do jeito dele. Não é, irmãs, que você vai sobressair a ele. Mas é que eu quero dizer para você que você precisa descobrir dentro de você que você é viva, que você tem desejo, que você tem sonhos, que você tem vontades dentro de você, que você quer muitas vezes estudar, tirar uma carta, trabalhar, aparecer, e que o céu é favorável a você. Aleluia. Amém, irmãs? Amém. Então, veja bem, nós fomos mostrando tudo isso aqui. E agora, eu li aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, sobre Maria. Havia uma promessa, Gênesis 3,15. Lembra? Havia uma promessa que da mulher, da semente da mulher, olha que honra. Irmãs, a mulher não tem semente, quem tem semente é o homem. Amém? A mulher não tem semente. Mas olha a honra, olha onde Deus nos colocou. Da semente da mulher, nasceria um. E aí o inimigo vem com toda a fúria contra a vida das mulheres esse tempo todo, porque ele sabia que era dela. Ele pode ter entrado, introduzido através dela, mas o Senhor, já que você usou ela, então eu também vou usar ela, vai ser dela, que vai nascer um, e esse um que vai nascer, ele vai te pôr no seu devido lugar. Ele tem poder para pisar a sua cabeça, não sou eu e você que pisamos a cabeça, é ele que tem poder para pisar a cabeça desse inimigo das nossas almas. E todo esse decorrer desse tempo, desses muitos e muitos anos, vence a esperança. Alguns historiadores dizem que as mulheres se desesperavam quando não geravam, porque elas já sabiam que não seria mãe do Salvador. Lógico que se você vê o contexto histórico, você vai saber que elas se desesperavam porque elas não teriam um futuro sem um filho. Elas não teriam futuro.
A vida delas era totalmente acabada. Lembra-se de Ruth e Orfa? Noemi falou o quê? Volta para a casa do pai. Lembra de Tamar, não a filha de Davi, a nora de Judá? Ela simplesmente, os maridos eram mau, casou com o primeiro, o segundo. Judá disse que daria o terceiro, não deu, e ela ficou onde? Dentro da casa do pai, chorando a viuvez, vestida de preto, lá chorando a viuvez, condenada a nada. Se o pai e a mãe morressem, acabou. Quem iria cuidar de Itamar? Então elas tinham esse desespero, elas sabiam que se não tivesse filhos, homem, teria problema na vida. Então não era tão somente por não ser a mãe do Salvador, mas existe esse lado da história, que elas tinham essa insegurança. Bom, de mim já não vai sair o Salvador. Então qualquer mulher, não foi somente no Novo Testamento, desde o Velho Testamento as mulheres já estavam debaixo dessa promessa. De alguém, de uma de nós vai nascer aquele que pode, aquele que faz, aquele que vai aniquilar o inimigo das nossas almas. Havia essa esperança. Havia, todo mundo queria. Irmãs, todo mundo quer uma coisa boa. Era alguém de destaque. Era alguém, não foi dito por Adão, foi dito pelo próprio Deus. Foi Deus que deu a palavra, é dela, é da semente dela que vai nascer. Então havia o desejo no coração da mulherada. Havia esse desejo. Agora veja bem, não foi a nenhuma bonitinha, nem aquela que quer, porque as coisas de Deus, ela é mistério. As coisas de Deus nem sempre é para quem quer, é para quem Deus chama, para quem Deus escolhe. Aleluia! Não é como eu quero, aleluia, é como Deus quer, como Deus, aleluia, escreve que será. E o Senhor já havia mirado uma moça. A irmã Thelma disse que ela tinha entre 16 e 17. Já li alguns historiadores dizer que ela tinha entre 14 a 17 anos. E eu creio nisso, porque as meninas naquele tempo casavam muito nova, né? Agora veja bem, na cidade havia muitas moças lindas, maravilhosas, cheias de conhecimento e de sabedoria. Talvez que tivesse um anseio no coração de ser a mãe do Salvador. Mas o nosso Deus é aquele que escolhe, aquele que são os improváveis. Aleluia, é por isso que nós não podemos julgar ninguém, irmãs, porque quando Deus mira, Deus pega o que está no montouro, diz a palavra, está lá no charco de lodo, Ele dá um banho no chuveiro da graça, e Ele coloca no nosso lugar para fazer o que nós não queremos. Ele tem poder para restaurar. Darava show de raça. O poder está na mão dele, então Ele olha lá na zona rural. A história diz que Maria era da zona rural, ela não era da cidade, ela não tinha faculdade, ela não tinha conhecimento, talvez ela não sabia falar direito, mas o Senhor a olhou lá no meio do sítio, lá no meio do mato onde ela estava, e sabe o que Deus viu? Graça. Deus viu muita graça. Deus viu simplicidade, Deus viu amor, Deus não viu competição, Deus não viu inveja, Deus não viu coisa ruim, Deus viu um coração, darava show de Cássia. Aí Deus disse a ela, chama o anjo, desce e fala com ela. Aí nós lemos aqui, imagine o susto daquela moça, numa época em que as moças que ficavam grávidas antes do casamento, poderiam ser apedrejadas. Elas poderiam morrer. Aleluia. Amém. Elas poderiam morrer. Então Deus viu e chama ela. Deus sabia da coragem, irmãs. Deus sabia que ali havia dentro de Maria, apesar de ser lá da roça, um coração valente. Aleluia. Deus sabia que tinha potencial na vida de Maria. E aí o anjo chega e foi a maior surpresa. Um dia comum, está lá Maria nos seus afazeres. O anjo a encontra num lugar reservado e diz para ela, agraciada és tu. Você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Mas havia tanta pureza no coração de Maria que ela vai e pergunta para o anjo, como é que isso vai acontecer? Eu estou noiva, meus pais já me deram eu a José, mas eu não conheço o varão, como é que vai acontecer isso? Ela não entendia que a semente da mulher não era a semente da mulher. Essa palavra, a semente da mulher, era a palavra viva.
A palavra viva, poderosa, a palavra que germina, a palavra que alimenta, a palavra que transforma, a palavra que nos incentiva, que nos anima. Ela não entendia isso, a simplicidade. E aí o anjo disse: é você. Ela foi coberta, aleluia, pelo Espírito. Uma nuvem a cobriu. Foi um mistério que só aquele dia, naquele grande dia, para a gente sentar com Maria e perguntar: conta, Maria, como foi essa experiência? Mas eu imagino, irmã, que foi a coisa mais linda da vida de Maria. Eu imagino o poder que veio na vida de Maria. Aquele mistério foi tão grande que todo medo, toda insegurança, aleluia, todo medo de ser morta, apedrejada, ficou para trás. Maria se doou. Ela disse: eis-me aqui, cumpra-se em mim. Darava show de raça. Cumpra-se em mim a tua vontade. Ela não olhou para o que não podia, para as coisas que eram impossíveis pela ciência de acontecer. Ela tão somente creu. Ela se doou. Ela disse: eu sou tua, Senhor, vem aqui, faz de mim o que tu queres. Ela não pensou na repercussão. E aquela moça sofreu, e foi muito. Ela sofreu muito. Imagine que o próprio José, ele coloca no coração: eu vou deixá-la. Não porque ele não queria assumir a Maria. Ele sabia que o filho não era dele. Mas ele conhecia o caráter da noiva. E ele sabia: ela deve estar falando a verdade, alguma coisa aconteceu. Mas ele entrou em parafuso: eu não sei o que foi que aconteceu. Então eu vou sumir. E todo mundo vai saber que eu devo essa conta. A conta dela vai cair em cima de mim. Por muito amá-la, ele tentou fugir, mas de noite, quando José estava dormindo, quem sabe maquinando plano, quando ele ressona, o Senhor o visita num sonho e diz para ele: José, José, aleluia. Olha o que Deus faz por amor a uma pessoa. Da camandarava show de raça. Isso é que é Deus. José, ela está dizendo a pura verdade. O que está nela é do Espírito. Volta, José. Aleluia. E José assume. Aleluia. Oh, privilégio, irmãos. Assumir a causa do mestre. Ele assume. Agora veja bem, Maria foi, com certeza, irmã Thelma, ela foi acusada na comunidade que ela vivia. Ela foi uma moça da roça, de repente grávida, e simplesmente diz que é do Espírito Santo. Aleluia. Tem coisa que Jesus faz na minha e na sua vida, irmãs, que é melhor nem contar. É melhor guardar para você a experiência única que Deus te dá da Candarava Show, porque se você contar, alguém pode dizer que você está mentindo. Então eu imagino o sofrimento, e o sofrimento era grande. Mulher não podia viajar sozinha, não tinha o direito. Como a irmã Madali veio lá de Cuiabá para cá sozinha, não tinha esse direito. Mas Maria, quando vai passando uma caravana, ela grávida de aproximadamente 6 meses, ela entra no meio daquela caravana e ela foge para a casa da prima Isabel. Aleluia, porque ela não aguentava, ela precisava de alguém de mais experiência. Ela não tinha um apoio dentro dos dela. Então ela foi para a casa da prima. A prima de mais experiência, mais de idade. E a prima foi ali dar todo o apoio que vocês conhecem. Imagina, irmãos. Aí olha aqui. Maria vai rompendo a gestação. Grávida, esperando o Salvador do mundo. Mas que não nasceria no berço de ouro. Eu estive lá em Jerusalém. E eu vi o lugar que ela desceu. As escadas que ela desceu para se alistar, eu vi. Tudo muito simples. É o Senhor dizendo para mim e para você que o Salvador do mundo é simples. Então nós crentes não podemos ser metidas. Tem gente que você tem medo até de olhar. Tem um rei na barriga. Se acha. Porque está no salto, porque está combinando, porque a bolsa é igual. E daí, irmãs, nós somos todas espírito. O reino de Deus é em simplicidade. As metidas como essa nessa manhã, muda, dá Candarava Show, porque o céu é dos simples. É aprendendo com o Filho de Deus.
Ele nasceu numa manjedoura, não tinha lugar. Não tinha onde ele nascer, não tinha. Ele foi para um lugar onde nasciam os animais. E ali Maria deu à luz. Imagine aquela moça novinha, aleluia, que não tinha um lugar para dar à luz. Não tinha uma cama, não tinha um médico para ajudá-la, não tinha. Ela estava sozinha, ela, a dor, o esposo e Deus. E Deus presente, e Deus presente. Tem momentos na minha vida e na sua que é só a gente. É o silêncio de Deus. Mas eu amo esse Deus, que Ele ainda trabalha no silêncio. Ele trabalha no oculto. Não precisa ninguém ver, não precisa pôr no Instagram, não precisa pôr no Facebook, porque o importante é que Ele, da Camandarava Show, esteja conosco. Aleluia. Nasce aquele menino. Oh, experiência maravilhosa. Maria depois conhece José, tem outros filhos. E aquele menino era um menino diferente. Ela sabia quem era aquele menino. Irmãs, aleluia. A mãe conhece os filhos. Uma das nossas irmãs, acho que foi a irmã Trivena que falou aqui, que a gente sabe quando eles estão aprontando algo. E a gente sabe quando ele é bênção, a gente sabe quando eles têm promessa de Deus. E nós somos o canal. A Bíblia diz assim, flecha na mão do valente. Você é a valente. O filho fica mais contigo, ó. Flecha na mão do valente. Maria sabia. Esse menino é o menino da promessa. Esse menino é o menino de Deus. Esse menino vai fazer história. Esse menino é diferente. É um menino que foi criado e nunca respondeu à mãe, nunca desrespeitou ninguém. Tanto nós vemos isso que o primo João, quando vai batizar, quando vê ele na fila, diz, não, todo mundo na fila, está na fila porque é pecador. Mas você, eu nunca vi você no campo de futebol falar um palavrão. Eu nunca vi você responder sua mãe, minha tia, eu nunca vi. Você vem a mim, eu sou pecador, eu que devo ir a ti. Deixa, João, para que se cumpra. Aleluia. Aleluia. Desce Jesus as águas, o céu se abre. O Pai fala. Da Camandarava Show. Oh, coisa linda. Jesus começa o ministério. Aleluia. Já com 30 anos. E Jesus começa o ministério e eu amo Jesus, porque Ele começa o ministério confrontando, não afrontando. Ele começa o ministério confrontando os judeus. Ele vai na contramão dos judeus. Quando os judeus dizem assim, não fale com mulher. Jesus não podia encontrar uma, Trifena. Ele já parava e ele já conversava. Qual é o seu problema? Você precisa de mim. Eu tenho a solução. Eu sou a solução para a sua vida. Olha, minha filha, eu cheguei. Eu estou parafraseando. Era Jesus caminhando pelo caminho. Ele vai andando. Ele vê no meio que ele está indo, ele vem de encontro a ele um enterro, uma mãezinha chorando, já tinha enterrado o marido, agora ia enterrar o filho. Aí Jesus fala, mas eu estou aqui, para o enterro, eu posso parar o enterro, eu posso. Quando os judeus não tocavam em coisa imunda, porque eles não tocam, eles não comem coisa imunda, eles não tocam no morto, aleluia. Aí Jesus é aquele que pode, ele toca em qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer área da nossa vida, porque ele nos conhece. Ele para o enterro e ele toca no caixão. Levanta. Aquela multidão chorosa se mistura com a multidão de alegria, porque quem anda com Jesus é alegre. E essa alegria contagia. E Jesus faz aquela mistura, a multidão, e acaba todo mundo em sorriso, em alegria e em festa. Ele está numa casa, num culto, de um homem muito religioso, onde mulher não podia entrar, ela não tinha o direito. Mulher nenhuma poderia entrar na reunião do homem judeu. Nunca abria a porta da frente, como nós entramos aqui, por essa rampa linda, ou aqui pela frente, pelo púlpito, ou sentar no púlpito, como nós sentamos aqui no meio dos obreiros. Nunca isso ia acontecer naquela época. E Jesus foi convidado para aquele culto e está lá. Jesus entra, não é recepcionado como devia, mas ele entra. Ele foi convidado, então ele está lá. Mas de repente, no meio daquele culto show,
xoxo, aquele culto que não tem glória, não tem graça, aquele culto que nada acontece, parece um culto cemiteriano, Jesus percebe algum movimento diferente. E ele percebe que alguém passou por trás dele. Era uma mulher. Além dela ser mulher, não podia estar aqui. Além de ser mulher, ainda era uma mulher pecadora. Ela entra e ela se ajoelha nos pés. E ela começa a chorar. Ela começa a chorar. Irmãs, não se meta na adoração de ninguém, porque você não sabe o que é que ela passou. Você não sabe o que foi que Jesus fez na vida dela, então não se meta, deixa ela chorar, deixa ela levantar a mão, deixa ela gritar, deixa ela correr, porque só ela sabe o que Jesus fez. Aquele religioso começa, aleluia, a resmungar dentro dele. E o nosso Deus, que é onisciente, conhece tudo, ele estava ali como homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele, sabendo de todas as coisas, ele disse: Simão, Simão, um homem devia, e conta uma historinha bem bonita para ele. O que você acha? Quem devia menos ou quem devia mais? Não, logicamente, quem mais ama é quem devia mais. Pois é, Simão, eu entrei aqui, você me recebeu de qualquer jeito, você nem entendeu quem era que estava entrando na sua casa, você não percebeu quem que você colocou aqui dentro, mas essa mulher pecadora, como diz você, ela é pecadora sim, mas ela está no lugar certo, ela está no lugar de quem pode fazer alguma coisa por ela. Jesus vai andando, onde Jesus estava, a multidão apertava ele, e uma outra mulher que tinha um problema, ela tinha uma hemorragia, há 12 anos, gastara tudo que tinha. Ela não podia chegar perto de Jesus. Então ela sabia que era dele que emanava a bênção. Ela sabia, eu preciso. Irmãs, quem quer tem estratégia. Quem quer se vira e faz. Quem quer chegar a 6, seja 5, seja 4, seja a hora que o líder marcar, ele está lá. Se ele quiser, ele chega. Só não chega quem não quiser. Eu tenho uma irmã, vou abrir um parêntese, do meu ministério lá em São Paulo, e o esposo dela era meio bravinho assim, crente, tá, mas... E ela tinha um trabalho de consagração, ela queria ir na consagração. E ela disse: preciso ir agora. Foi falar com ele e disse assim: hoje eu quero peixe. E foi embora trabalhar. Vou chegar, eu quero peixe. Aí ela: Deus do céu, o que eu vou fazer? Ele não falou que jeito que ele quer esse peixe, mas vou para a consagração. Ela fez peixe cozido, peixe frito e peixe assado. E foi para a consagração e deixou a casa cheia de peixe para o homem. Você está entendendo? Que quem quer, o céu abre, a estratégia vem e você chega. Você está entendendo, irmãs? Você só não chega e só fica atrás do seu líder dando desculpa se você quiser. Agora, se você falar assim: eu vou chegar, rapaz, você passa por cima de tudo. A mulher disse: tem problema, a multidão é grande, não tenho direito de estar, eu vou correr o risco de alguém me pegar e colocar fora, mas eu vou dar um jeitinho. Eu vou correr o risco de ser pisoteada, mas só que vale a pena eu ir por baixo. Eu vou me rastejando, mas eu vou chegar. Aleluia! Eu vou por baixo, ninguém vai me ver. Eu vou entrar no meio deles, eu vou dar um jeitinho. Mas eu sei que se eu chegar lá, e eu não preciso muito, eu não preciso nem ser notada. Se eu tocar na barrinha do vestido, isso é o suficiente. Ela chega, toca. E Jesus, sabedor de todas as coisas, ele disse: eu sei. Alguém me tocou. No meio de uma multidão, sendo empurrado de cá, empurrado de lá. Eu disse: mas mestre, alguém tocou? Não, está todo mundo te tocando. Rapaz, eu estou lhe dizendo que alguém me tocou diferente. Alguém tocou com intenção de extrair de mim alguma coisa. Alguém está precisando de alguma coisa. E eu senti que saiu virtude de mim. Está lá a mulher. Recebeu a bênção porque ela não, aleluia, não se intimidou diante das dificuldades.
Nós podemos falar de Maria Madalena. Muitos dizem que ela era prostituta, não sei. A Bíblia não fala que ela era prostituta. A Bíblia diz que sobre ela havia 7 demônios. Aleluia. Irmãos, um demônio já o negócio fica feio. Agora 7, pensa. Então pensa que Maria Madalena era aquela pessoa que andava e todo mundo sabia que era um endemoniado. Até hoje, irmã, se você souber que tem um crente endemoniado, Trifené é a raridade das pessoas que falam assim, eu vou encostar nela para eu repreender esse demônio. Gente, se souber, corre. E pode ser crente do jeito que for, pode viver lá em oração. Tem que ser muito jejum, muita oração e saber quem é Deus e quem é ela. Muito a graça de Deus na vida. Para você falar, epa, eu cheguei, vaza. Vaza. Então imagine que Maria Madalena era sozinha. Ninguém queria estar ao lado dela. Porque quando a pessoa é possuída pelo demônio, a pessoa não sabe o que faz, o que fala. Ela não sabe qual a ação, ela não tem controle. É o inimigo entrando na mente e controlando todo o ser dela. Então ela não era uma pessoa quista. Mas um dia ela está andando e ela encontra alguém. Ela encontra Jesus. Aquele que veio para fazer o que ninguém poderia fazer. Aleluia, e ele muda a vida dela. Quando os inimigos, os demônios na vida dela vê que é Jesus, já bate em retirada. Porque ele sabia, se eu não sair de um jeito, eu vou sair do outro. Então eu já vou sair logo. E Maria Madalena recebe a libertação e começa a seguir Jesus. Eu amo isso. Eu amo que Jesus está no meio de um povo machista, aleluia, que tinha um tipo de perseguição contra as mulheres. Ele está escrevendo no chão, com um monte de gente de volta, e chega um monte de homem com uma mulher, pega no ato do adultério. Aí eles chegam, Senhor, ela precisa morrer, precisamos apedrejá-la. Jesus está lá escrevendo, nem levanta. Na realidade, eles estavam nessa ação porque eles queriam pegar Jesus na falha. Quando a lei de Moisés dizia que quem for pega tinha que morrer, eles queriam que Jesus confrontasse a lei. Eles pegassem no erro. Jesus é a sabedoria em pessoa. Quer sabedoria, se aproxime dele. Ele é a sabedoria. Jesus, sabendo de todas as coisas, continua na mesma posição. Mulher, está lá. E de repente Jesus só fala assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele continua a escrever. Jesus é calmo, sereno e tranquilo, gente. Continua na mesma posição. De repente Jesus levanta o rosto, está só a mulher lá. Mulher, onde estão os teus acusadores? Vai embora e não peques, para que não te suceda mal pior. Você pode ser pega no erro, não peques. Jesus dá a palavra meiga, linda. Quando todo mundo julga, aleluia, Jesus vem e abraça. Ontem nós aprendemos muito aqui, irmãs. Muito no dia de ontem aqui. Eu não vim de manhã, mas eu saí daqui abastecida minha alma. À tarde, como Jesus falou conosco. E a irmã Madali nos ensinando com tanta graça. Falando sobre esposa de pastor, eu vou falar uma coisa para as irmãs. Irmãs, é muito melhor você agir com misericórdia. Sabe por quê? Se você agir com misericórdia aqui, lá na frente você vai ter direito a alguém agir com misericórdia. Talvez não por você, mas pelos seus filhos. Aqui, ó, tem muita irmã de idade, tem jovem também, mas nós somos mais aqui com pessoas que são esposas de obreiro. Vou falar uma coisa para vocês. Tenha misericórdia. Eu nasci no berço evangélico, irmãs. Eu vivi tempo que quando se disciplinava uma pessoa, aquela pessoa não entrava no culto de Santa Ceia nem no culto de oração. Deve ter mais alguém aqui que era dessa época. Os crentes mal davam paz do Senhor quando encontravam. Era mais ou menos feito o nosso sistema de cárcere, né? Aqui no nosso país. Eles prendem para a pessoa morrer, sair de lá nunca mais achar um serviço. Não para recuperar pessoas. A igreja, até certo ponto, era bem assim. Se tiver alguém que ainda é assim, então o Senhor está tratando a sua alma nesta manhã. Não podemos ser assim. Irmãs, eu prefiro colocar no céu do que no inferno. Eu prefiro. Então, eu sou apaziguadora. Nós temos que ser Abigail, apaziguadora.
apaziguadora. Tem misericórdia dos jovens. Às vezes eles pecam e a gente, nossa, disciplina mesmo. E quando você pecou? Porque ai de mim e de você, se a gente fosse contar aqui nosso testemunho. A gente fez tudo o que eles fazem. E às vezes não queremos ter misericórdia com eles hoje. Irmãs, nós temos filhos e temos neto e vamos ter bisneto. Então tenha misericórdia, porque você precisará da misericórdia. Quem não tem misericórdia, eu sinto muito lhe dizer, você está feito os judeus, os fariseus, e Jesus veio confrontar essa gente. Porque o Evangelho de Cristo, ele é amor. O Evangelho de Cristo, ele é poderoso para restaurar vidas. O Evangelho de Cristo não derruba ninguém. O Evangelho de Cristo levanta o caído. E se eu digo que eu vivo o Evangelho de Cristo, então eu tenho que ser essa pessoa. Eu tenho que ter misericórdia das almas. Olhe para eles com misericórdia. Amém, irmãs? Esse era Jesus. O contrário dos judeus e fariseus e por aí vai. Agora, irmãs, eu vou finalizando na última. Olha, tinha muitas mulheres aqui para falar. Mas, aleluia. Nós ouvimos aqui antes de ontem falando da mulher cananeia, coisa linda, nem tinha direito. Porque com Jesus é assim, se chegar com o coração quebrantado e adorando, aleluia, pode até achar, não poderia ter, mas Jesus dá porque Ele é Deus. Ele entra na casa de Pedro, cura a sogra, coloca a mão nela, quando os judeus não colocavam. Mas eu amo isso aqui. João 4 fala da mulher samaritana. Uma mulher que também, eu ainda não achei nenhuma base para dizer que ela era uma prostituta. Eu tenho um pensamento meu, se você estiver gravando depois, corta essa parte, porque isso não pode sair, é aqui para nós, tá? Mas, no contexto que a samaritana vivia, era um contexto que por qualquer